Fala moçada, bem-vindos a Aprendendo Física e Tomando Esporro, Aprendendo Física e Salsifufu. Antes de começar, né, primeiro me respondam quem é aquele rapaz ali. Vocês ainda não responderam, né? Segundamente, parem de comer cocô, tá? Parem de comer cocô. Vamos ver o que a Escola Naval tem pra gente hoje, depois daquela questão arrombada, né? Eles não deu uma questão arrombada. Vamos ver. Um bloco de massa M, liberado repouso, altura H. Um trilho descreve uma circunferência de raio R conforme aparece nessa figura abaixo. Tá, então vai escorregar aqui e bater aqui. Na base do trilho do bloco existe um bloco 2, idêntico ao bloco 1, então mesma massa, e em repouso, velocidade zero. De que a altura mínima o bloco 1, que está aqui em cima, deve ser abandonado para que, após ocorrer a colisão totalmente inelástica, ou seja, colisão inelástica, saem grudados, mesma velocidade. Totalmente inelástica com o bloco 2, eles consigam percorrer toda a extensão da circunferência sem se desprender dos trilhos. Considere que não há forças dissipativas e os blocos têm dimensões desprezíveis, tá? Então, a gente precisa fazer esse problema de trás para frente, né? Então, o que significa? Significa que a gente vai falar de trás para frente e invocar o capeta, igual o CD da Xuxa, né? Não é isso não, mas podia ser. Podia ser. Vamos lá. Então vamos lá. Primeiramente, vamos descobrir qual que é a velocidade que ele tem que ter aqui em cima para esse aqui ele completar esse loop aí, né? Então, é o seguinte aqui, gente. Esse bloco escrever esse círculo, tudo que se move em círculo, obrigatoriamente tem uma força centrípeta. A força centrípeta não é uma nova força, ela é uma manifestação de uma força que já existe. Em geral, né, vamos pegar aqui, né, você vem cá, dar esse círculozinho aqui, né? Em geral, essa força centrípeta, que é, né, tem força centrípeta, tem esse nome que é ponto por centro, né? É feita pela normal, né? A normal é a responsável pela força centrípeta, né? Tanto é que se você tirar o círculo, né, o corpo não vai fazer dar uma volta no ar por livre e espontânea vontade, né? Então a força centrípeta, que aponta para o centro, né, em geral é feita pelo normal. Só que existe uma exceção. Existe uma exceção no ponto mais alto. Por quê? No ponto mais alto existe outra força, que é o peso. E no ponto mais alto, e esse é o único ponto, né, o peso também aponta para o centro, como pode ser visto nessa figura aqui, né? Então, no ponto mais alto, a normal pode ir a zero. E ainda assim o corpo vai conseguir descrever esse círculo, tá? Porque o peso pode atuar com a força centrípeta. Inclusive, eu posso vir cá e fazer um buraquinho aqui, na teoria, né? Fazer um furo, né? Dimensão zero, tem que ser um ponto só. E ainda assim, esse corpo não perderia contato, né? Com a circunferência, né? Então, no ponto mais alto, o peso deve fazer o papel da força centrípeta, né? Claro, ainda pode existir normal, isso vai só ajudar, né? Se você lançar com uma velocidade maior, ele vai ter uma normal ali. Mas a velocidade mínima é feita quando a normal vai a zero, então o peso faz o papel da força centrípeta. O que significa na prática? mg é igual a mv ao quadrado sobre r. Como a gente vai de trás para frente, como a colisão é inelástica, né? Então os dois saem grudados. Eu vou botar um 2 aqui, só para manter a coerência, tá? Porque o corpo que vai fazer esse círculo tem que ter massa 2m. Porque cada um deles tem massa m. Só que eu vou cortar, não vai fazer diferença, né? Então, no ponto mais alto, aquele corpinho, que na verdade é dois corpos grudados, tem que ter uma velocidade, né, de RG na raiz. Aí de RG, tá? Essa velocidade você tem que ter no ponto mais alto para ele fazer o círculo, né? Beleza. Primeira parte a gente já fez, já descobriu qual a velocidade que tem que ter aqui. Agora a gente vai usar a conservação de energia para descobrir qual é a velocidade que esse mesmo corpo tem que ter aqui no ponto mais baixo
para chegar no ponto mais alto com essa velocidade aqui. É só usar a conservação de energia, né? A gente pode escrever, por exemplo, energia inicial tem que ser igual a energia final, ou ΔE tem que ser igual a zero, né? Tanto faz. Zero feio. ΔE tem que ser igual a zero. Então, no ponto mais baixo, a energia é puramente cinética. Então vai ser massa, que é 2m, né? Lembra que são dois corpos. 2m. V ao quadrado sobre 2 tem que ser igual. No ponto mais alto, a energia é potencial, mgh. mgh, agora quanto que vale H? Vamos olhar o desenho lá de novo. Vamos olhar o desenho. Pelo desenho, o círculo tem raio R. Então, no ponto mais alto ali vai valer 2R, né? É um diâmetro. Então, mgh, e esse H vale 2R, mais a energia cinética, ele tem essa velocidade aqui, ele precisa ter essa velocidade aqui para ele completar o loop. Então, mais M, que é 2M, aqui também é 2, né? 2M, V ao quadrado, que é raiz de RG ao quadrado, que é só RG, né? Sobre 2, tá aí. Beleza, vamos fazer o seguinte, vou cortar esse 2 com esse 2, e vou cortar os M's, que aí eu já acho o V ao quadrado. Corto o M, corto o M, corto o M, ó, esse 2 com esse 2. Quanto que deu aí? Eu tenho que o V ao quadrado tem que ser 2G vezes 2R, é 4RG, mais... Cortou tudo, sobrou só RG, né? Então, mais RG. Então, 5RG é a velocidade ao quadrado que esse corpo tem que ter, ou seja, a velocidade tem que ser raiz 5RG. Essa é a velocidade que o corpo duplo, né, de massa 2m, tem que ter no ponto mais baixo. Beleza. Agora, vamos voltar lá para o desenho. Se nesse ponto mais baixo, esse corpo duplo tem velocidade de 5RG, qual é a velocidade do corpo 1 deve ter para bater no corpo 2 e fazer os dois sair com essa velocidade, né? Então vamos conservar o momento linear. Né? Então eu vou ter que o PI é igual a PF. Então, antes da colisão, o corpo tem massa mv, o segundo tem massa 0, e depois da colisão é 2m e a velocidade é raiz de 5RG. Então, bota aí, raiz de 5RG. Corta. A velocidade, então, do corpo 1, antes de bater, deve ser 2 raiz 5RG. Beleza, achei a velocidade que o corpo 1 tem que ter para bater no corpo 2, para os dois juntos fazer o loop. E finalmente eu tenho que achar agora qual deve ser a altura que ele vai ser lançado para ele chegar com essa velocidade do ponto mais baixo, né? Seguindo novamente, né, esse desenho aqui. Por isso que a gente está vendo trás para frente. Achou aqui a primeira velocidade, achou a velocidade aqui, achou a velocidade que o corpo 1 bateu, para agora achar a altura que o corpo 1 saiu, né? E de acordo com esse desenho aí, né? Então, no ponto mais... Só usar a conservação da energia, né? Delta E igual a zero. No ponto mais alto é MGH. Não sei o H ainda. E no ponto mais baixo é MV ao quadrado sobre 2, com essa velocidade aqui, né? M sobre 2, V ao quadrado. 2 raiz de 5RG ao quadrado. Corta. GH é igual. 2 ao quadrado, 4. Raiz de 5RG é só 5RG, né? Tem um 2 aqui, ó, sobre 2. Né? 2 sobre 2. Não, 2 sobre 2 não, né? 4 sobre 2. 4 sobre 2 é 2.
2 vezes 5, 10. Então isso aqui é 10 RG. Aí eu posso cortar os Gs. Corta o G. Com esse G. Corta com esse G. Logo, meu H deu 10R. 10R. Então, para acontecer tudo aquilo lá que a gente discutiu, tem que ser uma altura 10 vezes o raio do círculo que ele vai descrever, né? Então, vamos voltar lá. Então, tem que ser 10R. Responder. E mais uma acertada. Então é isso, gente. Por favor, parem de comer cocô, estudem e fui.